Olá, boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre os tratamentos a laser para o glaucoma. Sempre quando a gente está fazendo live, a gente tem que esperar um pouquinho, né, para as pessoas serem notificadas. Quem está entrando, eu agradeço a presença. Obrigada pela participação, boa tarde a todos. Alguns eu conheço, a Lari, por exemplo, outros talvez não. O nome no Instagram fica sempre um pouquinho diferente, né? A gente não consegue saber exatamente quem são as pessoas, mas a todos que eu conheço, olá, tudo bem? E aos que eu não conheço, prazer, eu sou Cristiane Calheiros, oftalmologista, formada há 25 anos e especialista em glaucoma. E sempre tento fazer um pouquinho essas lives, né, no final de dia de consultório, no meio do dia, que nem hoje, ou no começo do dia, tentando pegar vários horários diferentes, né, porque algumas pessoas podem de manhã, podem à tarde, outras não podem, pega a hora do almoço, para tá dando alguns alertas, falando de algumas novidades no tratamento do glaucoma. E como o glaucoma é uma doença que tem muita dúvida, existe muita confusão, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso e as redes sociais ajudaram nesse aspecto, né? A gente teve esse canal a mais aí para fazer campanhas, para alertar os pacientes sobre os riscos de uma doença silenciosa, que é o caso do glaucoma, assim como é o caso do diabetes. Hoje eu peguei uma paciente com diabetes aqui, que me dizia que tinha diabetes há 2 anos. Aí eu medi a glicemia dela, estava 300. E o fundo de olho dela muito doente, já do diabetes. Então aquele diabetes tinha mais de 5 anos. E ela achando que tinha só 2. Então, assim como o diabetes é uma doença silenciosa, a gente pode ter e não saber, o glaucoma é assim também. A gente pode passar 10 anos com a doença e não notar diferença nenhuma na nossa visão. Porém, quando a perda de visão é notada, o paciente já está numa fase terminal da doença, que é o caso também do diabetes, que essas duas doenças são os maiores vilões da saúde ocular. Então, o diabetes é a doença que mais cega o olho, se a gente considerar doenças do corpo, e o glaucoma é a doença que mais cega os olhos, se a gente considerar doença ocular. Então, campeão de cegueira de doença ocular é o glaucoma, e campeão de cegueira de doença sistêmica do corpo da gente é o diabetes. Então, são duas grandes ameaças. Como eu falei dessa paciente que atendi hoje pela primeira vez, né, ela chega com menos de 10% de um lado e só 10% de visão no melhor olho e uma retina com sangramento, uma retina cheia de microaneurismas, de exudatos, áreas de infarto. A retina infarta, pessoal. Então a gente tem que sim tratar o nosso olho enquanto ele é bom, cuidar dele enquanto ele é bom, porque essas doenças estragam de forma definitiva os olhos, na maioria das vezes, quando chega nas fases terminais. Então, lembrando que o glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico e o diabetes afeta a retina, esses vasos sanguíneos aqui dentro do olho. Então, tanto a retina quanto o nervo óptico, eles são compostos por neurônios. E neurônios são difíceis de trocar. Na verdade, é impossível você trocar um neurônio ruim por um neurônio bom. Por quê? Os neurônios eles estão conectados a estruturas nobres do nosso cérebro. E é por isso que a gente tem que falar em prevenção de cegueira. Enquanto as pessoas estão sendo notificadas da live nesses primeiros 5 minutinhos, eu vou responder aqui a Lari, que botou... Nesse momento, estou igual uma doida aqui atrás do meu colírio que acabou. Um beijo. Olá, Lari, se você estiver precisando de algum colírio, de repente fala com as secretárias, a gente pode ter alguma amostra. Se você não estiver encontrando, liga aqui para a clínica e vamos ver se a gente consegue te ajudar, tá bom? Pode falar com a Jo ou com a Wesley, tá certo? A gente ainda tem esse problema, né? Às vezes a gente não acha o nosso colírio, o colírio que a gente está acostumado a usar, e é sempre bom saber as versões daquele colírio de outras fábricas, ou até mesmo, em último caso, usar o genérico. Por que eu falo em último caso? Porque os genéricos, de uns anos para cá, a lei teve uma alteraçãozinha que permitiu que houvesse um desvio de 15% para mais ou para menos no princípio ativo dos genéricos. Então a gente sempre considera que aquele genérico pode ser 15% mais fraco do que o original. E é claro que isso vai dar diferença. Não muito significativa, mas vai dar diferença. Então eu sempre falo para meus pacientes que quando eles estão usando um colírio,
original, de uma marca consagrada, uma marca confiável, se for usar o genérico, tem que estar em observação mais assídua daquela pressão, porque às vezes o genérico ele não tem a mesma eficácia. É próxima a eficácia, mas não é igual. Em alguns pacientes que estão muito bem controlados, isso não vai fazer tanta diferença. Mas naquele paciente que está tendo uma evolução no glaucoma, que a pressão custa baixar de 20, é um paciente que a gente já não quer uma fraqueza adicional, quer dizer, ele já está num limite entre o bom e o ruim. Então, se a gente usa aí, de repente, um colírio mais fraco, ele vai passar do limite da normalidade nessa PIO, nessa pressão intraocular, e aí a gente sempre dá esse alerta, né, sobre os genéricos. Bom, eu vou começar, para quem não sabe o tema dessa live, a gente vai falar hoje sobre o laser no tratamento do glaucoma. E é muito comum a pessoa não ter conhecimento sobre isso, porque não é muito falado, naturalmente, não são todos os pacientes que necessitam. A gente sempre parte do princípio, né, daqueles 3 passos para o sucesso no tratamento do glaucoma. E o primeiro passo, que a gente falou numa live na semana retrasada, é graduar esse glaucoma no sentido de gravidade, qual é o estágio que você está no glaucoma e que tipo de glaucoma é. Então, depois disso, a gente tem que estabelecer uma pressão-alvo. E essa pressão-alvo é aquela pressão ideal para aquele paciente, que depende do estágio da doença que ele está. Um paciente que está num estágio ainda de glaucoma subclínico, de hipertensão ocular apenas, esse paciente ele pode ter uma pressão próxima a 20, que é o máximo do normal. Mas um paciente que chega pra gente muito avançado, num estágio terminal, que nem o caso que eu contei ontem pra vocês, que a paciente chegou aqui em 2008, eu alertei sobre o glaucoma e ela voltou em 2023, com perda praticamente muito avançada, né, dos 2 olhos, com aquele campo visual tubular, ela só vê um tubo hoje. Claro, de 2008 até 2023 passou-se muito tempo, né? E ela falou que sim, durante muito tempo ela não deu importância para o diagnóstico e ela só foi tratar 3 anos atrás, quando ela sentiu a perda da visão. Então, o glaucoma, ele tem essa característica, é silencioso. Então, a gente primeiro tem que procurar a doença, depois que a gente já encontrou a doença, a gente tem que saber que tipo de glaucoma é, porque são 25 tipos diferentes. Depois a gente tem que saber que estágio a doença está para tratar esse glaucoma de forma ideal. E o ideal é a gente classificar aquele glaucoma e traçar uma pressão-alvo, que a gente chama de PIO-alvo. A PIO-alvo é a pressão necessária para segurar aquele glaucoma, dependendo do estágio que ele esteja. Então tem pessoas que vão ficar com a pressão até 20, tudo bem. Tem outras que eu não quero que a pressão passe de 14. Por quê? Porque é um glaucoma mais grave. E falando ainda desses 3 passos, o terceiro passo é observar se a doença está sob controle. E é aí que a gente chega na opção dos tratamentos. Geralmente, gente, a gente vai tratar o glaucoma primeiro com colírio, porque os colírios são fáceis de encontrar, em qualquer cidade do Brasil e do mundo tem colírio para glaucoma, então a gente dá sempre aquela primeira opção, um tratamento que ele faz em casa, que não é sofrido, que basta pingar uma gotinha de manhã e de noite. Aí tem alguns colírios, quando o paciente é muito esquecido, que usa só uma vez, pode facilitar, enfim. Aí a gente vai traçar essa estratégia. Mas suponhamos que a gente passe até 3 colírios para o paciente, até 4 colírios para aquele paciente, e o paciente chegue aqui com a pressão fora do meu limite-alvo, daquela pressão que eu gostaria que ele ficasse. Eu quero que o paciente fique com uma pressão de 14 e ele chega com uma pressão de 21. E ele já usa 4 colírios. Então, nesse momento, a gente tem que mudar a estratégia, que é o terceiro passo do tratamento seguro, é ver se o glaucoma está estacionado, se ele estabilizou, que a gente chama de estabilidade da doença, e se a doença não está estável, a gente vai precisar, então, mudar a nossa forma de abordar a doença, mudar o tratamento. E nessa mudança de tratamento, a gente pode optar por um laser ou por uma cirurgia. Hoje eu vou falar dos lasers, porque a maioria tem medo de cirurgia. Eu agarrada aqui com o meu olho, gente. A maioria tem medo de cirurgia. Então, se a gente tem muito pânico de cirurgias e tudo mais, a gente tem essa opção que é menos invasiva, que é mais suave, psicologicamente não deixa o paciente tão preocupado, que é a opção dos lasers. Mas tem vários lasers.
E alguns lasers são com esse objetivo, sim, de baixar a pressão ocular, como é o caso, né, da ciclofotocoagulação transescleral, também o laser micropulsado. E recentemente tem se falado muito da trabeculoplastia seletiva a laser, que usa o laser de argônio, que tem sido muito bem tolerada e muito bem avaliada, né, pelos centros de glaucoma do Brasil e do mundo, pelo efeito compatível a um dos colírios de categoria mais forte. Então, eu já dei uma pista. Esse tipo de laser vai ser útil para quem está precisando de um colírio a mais e que ou não existe mais do que colírios para passar para aquele paciente, a gente precisa reduzir mais aquela pressão. Aí a gente indica, por exemplo, o laser, né, esse SLT, que a gente chama de trabeculoplastia seletiva laser, ou um micropulsado, que também reduz a pressão, equivalente ali em torno de um colírio. Também tem aqueles pacientes que fazem outro tipo de laser, que é a iridotomia a laser. A iridotomia a laser, antigamente a iridectomia cirúrgica, aí o laser substituiu e passou a ser feito esse procedimento quase que exclusivamente à base de laser, que é o laser chamado de YAG laser. Ele já não baixa a pressão. A iridotomia, ela é um procedimento quando a gente observa que o ângulo gonioscópico do paciente, aquele espaço entre a córnea e a íris, está fechadinho. Ou aquele paciente que já passou por um glaucoma agudo. E o glaucoma agudo é um glaucoma de ângulo fechado. Então, basicamente, a iridotomia laser, que não baixa a pressão, esse é um laser que não vai baixar a pressão do olho, ele vai criar um canal adicional de drenagem. Ele vai fazer uma abertura na íris, que está na câmara anterior do olho, ligando dois compartimentos, a câmara anterior e a câmara posterior do olho. Então, ele vai ligar esses dois compartimentos porque ali está circulando o humor aquoso e muitas vezes a íris está atrapalhando o canal de drenagem natural desse olhinho. E a gente cria dessa forma um pertuito para evitar que aquele olho entre num glaucoma agudo. Então, gente, para vocês entenderem, tem lasers que são para evitar um glaucoma agudo e tem lasers que são para baixar a pressão. Os lasers que a gente faz para evitar um glaucoma agudo, que é aquele laser que a gente fala para o paciente, ó, esse só vai precisar fazer uma vez e nunca mais você vai ter um glaucoma agudo, certo? Mesmo tendo o ângulo fechado. Esse laser é a chamada iridotomia, que é feita na íris. Todos os lasers, gente, para glaucoma são aplicados nessa parte do olho que a gente chama de íris e corpo ciliar, certo? Então, a íris é isso aqui. Então, na íris, a gente pode fazer um pertuitozinho com o laser YAG para evitar um glaucoma agudo naqueles pacientes que têm um glaucoma de ângulo muito estreito ou um glaucoma crônico de ângulo fechado, que já está até dando algumas sinéquias. Nesses casos, a gente pode também recorrer a outros tipos de laser para evitar também essas sinéquias. Então, os lasers, cada laser tem um objetivo. A iridotomia laser é o talvez mais realizado quando a gente observa que o ângulo gonioscópico da pessoa, ela tem um glaucoma de ângulo muito estreito. Então, esse é um laser profilático. Ele não vai baixar a pressão do olho, mas ele vai fazer uma profilaxia. Ele vai evitar que aquele paciente entre num quadro agudo de glaucoma. E por que a gente tem tanto medo do quadro agudo do glaucoma? Porque o glaucoma agudo, ele pode ter um efeito destrutivo no olho muito acentuado em muito pouco tempo. Então, às vezes, em 2, 3 dias, aquele paciente evolui com uma perda visual extrema que nunca mais vai ser recuperada. E muitas vezes esse paciente ainda nem conseguiu chegar ao médico. Então, é importante entender que a iridotomia laser, ela é feita em ângulos gonioscópicos muito estreitos, que classificam aquele glaucoma como glaucoma de ângulo estreito ou glaucoma de ângulo fechado. E também, quando o paciente já teve uma crise de glaucoma agudo de um lado, imediatamente se faz a iridotomia do outro lado, porque a gente sabe que os olhos não são iguais, mas são muito parecidos. Aonde um vai, geralmente o outro vai também. Então, falamos da iridotomia laser e ressaltamos que esse é um laser profilático, para evitar um tipo de glaucoma. Vocês lembram que a gente tem muitos tipos diferentes de glaucoma, em alguns
algumas referências bibliográficas chega a citar até 25 tipos de glaucoma. Então são muitas variáveis. Já tem aqueles outros lasers, que aí já é o diodo ou o argônio, que vão trabalhar em cima da íris ou do corpo ciliar, fazendo com que aumente a drenagem e também, em alguns casos, diminuindo um pouco a produção. Mas os mais usados hoje em dia, eles são executados então na íris, com o objetivo de reduzir a pressão daquele olho, e essa capacidade de redução é de até 30%, 25% a 30%, que seria comparável com aqueles colírios carérrimos de última geração, que são aqueles análogos das prostaglandinas, né? Então a gente tem a bimatoprosta, a travanoprosta, o xalanoprosta. Todos esses colírios são de última categoria, né? Categoria mais forte, mais recente em relação ao abaixar a pressão ocular, reduzir a pressão ocular. E esse laser ele tem um efeito parecido com esses colírios. Então, quando é que a gente vai utilizar esse tipo de laser para reduzir a pressão ocular? Toda vez que a gente não estiver alcançando o nosso objetivo no tratamento. Porque o terceiro passo do tratamento com sucesso é ter a estabilidade da doença. E se eu não estou estável, a minha doença não está estável, e isso está levando a uma progressão, e eu vejo que aquela pressão está acima do valor ideal, a pio-alvo, a gente já pode conversar com o paciente sobre a possibilidade de um laser desses. Outro motivo que nos leva muito a indicar esse tipo de laser, além do medo da cirurgia, que o paciente quer protelar às vezes uma cirurgia e a gente acaba optando por esse laser, é também aquelas pessoas que têm intolerância a remédios. Infelizmente, tem gente que chega aqui no consultório e fala: doutora, todos os colírios que a senhora passa para mim são ruins. E aí eu falo: não, meu Deus, os colírios não são ruins, é o seu olho que não aceita colírio nenhum, nem o bom nem o ruim. Então, o olho pode ser um olho muito sensível, e isso é mais comum em pessoas alérgicas, em pessoas que têm já asma, bronquite, rinite, sinusite, alergias mil. Essas pessoas, elas podem sim não tolerar muitos remédios. Tem pessoa que não pode tomar nenhum comprimido de aspirina que tem, né, edema no corpo, edema na glote. Tem gente que não pode usar bezetacil, por exemplo, que também pode ter um choque anafilático. No caso dos colírios, gente, eles não vão dar choque anafilático, mas eles vão dar desconforto. Então o paciente reclama muito de coceirinha no olho, de olho vermelho, irritado, ardido. Então, quando o paciente é intolerante, muitas vezes a gente troca o colírio e isso melhora. Mas tem alguns pacientes que a gente troca, passa por todos os colírios e nenhum ele tolera. Ele chega até a ficar chateado com o médico, porque ele acha que é o médico que não está acertando no colírio para ele, porque, poxa vida, todo colírio que passa o olho fica inflamado. Mas veja bem, não é uma questão dos remédios, porque é uma questão de tolerância. Tem paciente que não tolera. Então, nesses casos, a gente tem que pensar num tratamento alternativo, num tratamento outro, que possa ter o efeito ideal e levar aquele paciente para aquela pressão que a gente almeja, que a gente quer, que a gente entende que vai ser a pressão ideal para aquele glaucoma não crescer. E aí, então, é que se sugere esses outros lasers, que hoje em dia está sendo falado muito da trabeculoplastia seletiva laser. Por quê? Porque é um laser pouco agressivo, o olho suporta muito bem, é um laser de durabilidade boa, a função dele, a ação dele dura até 5 anos, raramente acima disso. Pode começar a perder o efeito de 3 a até 5 anos. Pode ser repetido quantas vezes a gente quiser e necessitar, e não tem contraindicação. Assim, a princípio, esse laser pode ser sim executado em muitos tipos de glaucoma. Claro, com algumas exceções, mas a princípio é bem tolerado. Então é uma boa abordagem, né, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que também esquecem de pingar um colírio. Tem pessoas, gente, que tem que usar um colírio 3 vezes ao dia, outro colírio 2 vezes ao dia, o outro 1 vez ao dia. São 3 colírios, cada um num horário diferente, o paciente se perde, e é super compreensível que o paciente tenha dificuldade, em alguns casos, de manter o tratamento quando envolve muitos colírios. Então, quando a gente vê que o paciente está se confundindo, que quando ele usa certo está tudo bem, mas que ele dificilmente usa tudo certinho, também a gente cogita, né, um laser
como o SLT, para que a gente possa ter mais segurança e não ter tanta dependência da lembrança do paciente, porque esse laser vai fazer efeito, uma vez fazendo, ele vai ter a sua durabilidade. Agora, qual é o erro nesse caso? É o paciente achar que fez esse laser e que pode ficar 5 anos sem ir no médico, que tá tudo bem, porque na melhor das possibilidades esse laser dura o efeito 5 anos, ele vai achar que o dele vai ser esse, e tá errado, né? A pessoa que tem glaucoma nunca pode passar de 1 ano, ou 6 meses, ou 4 meses, para estar sendo visto. O que vai depender, o que vai definir esse tempo de intervalo entre uma consulta e outra, gente, é a gravidade da doença. Então, quanto mais grave a doença, mais frequentemente o paciente tem que estar aqui, mais baixa tem que ser a pressão. Então, é claro que temos que evitar alguns erros, né, de compreensão quando a gente fala de laser, porque o laser ele funciona muito bem, mas a gente tem que ainda continuar monitorando o paciente, mesmo que ele tenha feito esse laser. Por quê? Porque nós mudamos também. Tem meses que a gente está mais magro, tem meses que a gente está mais ativo, tem outros meses que a gente adoece, fica de cama, tem outros meses que a gente engorda porque tirou umas férias, foi para a Itália, comeu, e foi para casa da mãe, comeu, e engordamos. Tudo isso, gente, pode aumentar ou diminuir, quer dizer, afetar a nossa pressão intraocular, a nossa pressão também arterial, as nossas taxas de colesterol, glicemia, tudo isso vai mudar quando eu mudo. Então, tem que entender que como a gente é dinâmico e o glaucoma é uma doença progressiva, não se pode deixar de avaliar todo ano, pelo menos uma vez ao ano, como está a evolução dessa doença, se ela realmente está sob controle ou não. Quando a doença está sob controle, o médico fica feliz, dá um tapinha nas costas, vai com Deus, tudo bem, volte só daqui a tanto tempo, que varia de acordo com a gravidade do paciente. Agora, quando a situação não está boa, o médico vai automaticamente tentar mudar a estratégia. E é importante, gente, que o paciente entenda que é necessária essa mudança, porque se a gente vê que a doença está evoluindo com aquela estratégia, se a gente continuar nela, a gente vai ter perdas significativas com o passar do tempo. Então, a gente tem que ter uma mudança de abordagem. A gente tem que tratar esse paciente de outra forma, a gente tem que oferecer outros tratamentos, e é claro que tem vários outros tratamentos. A gente hoje está falando do laser, dos lasers. Semana que vem a gente vai falar das cirurgias para glaucoma. E eu vou também, na semana que vem, ter uma live muito especial com um colega da USP, que é especialista em glaucoma, acabou de chegar dos Estados Unidos, foi fazer treinamento para a colocação de um stent chamado Zen, que é também uma forma de tratamento visando baixar a pressão intraocular. Então ele vai falar um pouquinho mais sobre esse stent e esse tipo de cirurgia chamada de cirurgia minimamente invasiva, porque você faz só uma colocação através de um orifício muito pequeno, bem colocadinho, de uns tubinhos que vão ajudar nessa drenagem. Tem também o iStent, que é do professor Aike Hamed. Então ele vai falar um pouco desses implantes, tá? Mas como a gente vai deixar os implantes para ele, eu hoje estou falando dos lasers, e semana que vem vai ter uma aula ao vivo numa turma, com uma turma, né, que a gente tem aqui no nosso núcleo de apoio aos pacientes com glaucoma, que vem presencial para uma aulinha. Então na quinta-feira que vem, na hora do almoço, eu vou estar com essa turma ali na sala. E eu gosto muito de também abrir a câmera, abrir a live para mostrar essa aula, porque é muito interessante. As dúvidas desses pacientes, elas podem responder a sua dúvida. Uma dúvida que você vai ter daqui a alguns dias. Então, é muito interessante que a gente, como médico, às vezes não imagina as dúvidas que os pacientes têm. Às vezes a gente acha que eles estão com umas dúvidas super complexas e eles têm dúvidas em coisas tão simples. E essas dúvidas são as mais comuns. Então, vale a pena assistir a live da semana que vem também, porque aí a gente vai estar numa discussão sobre os colírios, sobre os tratamentos medicamentosos, os efeitos colaterais dos colírios. E a minha proposta era esse mês de setembro ficar falando só de tratamento. Então, a gente já falou dos 3 passos do sucesso no tratamento do glaucoma e eu estou agora na parte de tratamento falando dos lasers. Esses lasers, tem pessoas que me perguntam assim, eu posso fazer um laser para baixar a pressão do meu olho e não usar colírio nenhum? É porque eu não quero usar colírio nenhum. Claro que pode.
A única questão é o custo de um laser, né, gente? Às vezes o paciente vai usar colírio 1 ano e não vai gastar o que gastou naquele laser. Então, aí eu falo pro paciente, mas você só usa um colíriozinho só, porque é barato. Você vai investir num laser só para evitar usar um colíriozinho. Mas a gente não escova dente todo dia, de manhã e de noite. Ninguém fica, eu escovo o dente com preguiça de escovar dente. E às vezes tem esse bloqueio. A pessoa tem um bloqueio em ficar pingando colírio de manhã e de noite, como se isso fosse um tratamento muito difícil. Que não é. Eu mesmo tenho hipertensão ocular e uso colírio de manhã e de noite já há mais de 20 anos para evitar o glaucoma. Tá dando certo? E é um trabalho tão pequenininho que eu me pergunto, poxa, por que o paciente tem tanto objeção, né, em usar um colíriozinho? É tão mais fácil do que escovar os dentes, gente. Agora, vale a pena, eu acho que esses tratamentos a laser vale a pena para aquele paciente que está sobrecarregado de colírio. Para aquele paciente que não está aguentando, está gastando R$300 por mês em colírios. Nesse caso, em 1 ano ele pagou o laser, que dura 5 até. Então vale a pena. Agora, uma dúvida comum que os pacientes têm, doutora, eu uso 3 colírios, aí eu vou fazer esse laser, eu vou ficar sem nenhum colírio? Não. Você vai ficar, provavelmente a gente vai tirar aquele mais caro. Mas você não vai ficar sem nenhum, porque o laser, o SLT, a trabeculoplastia seletiva laser, ela vai fazer o efeito de um colírio muito forte. Mas se o paciente usa 3 colírios, e se o paciente usa 4 colírios, eu fiz o laser, eu vou diminuir para 3 ou para 2 colírios, mas ele não vai ficar sem nada. Agora, aquele paciente que usa um colírio só, ou 2, aí ele tem até a esperança de poder ficar um tempo sem colírio com esse laser. Vocês percebem como é caso a caso? Como quando a gente decide falar de glaucoma, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que eu falo é levando em consideração cada caso. Quem está me ouvindo pode estar num tipo de glaucoma e a outra pessoa que está me ouvindo em outro tipo de glaucoma. E aí a gente acaba tentando ser generalista nesses conselhos, nesses aconselhamentos, né? O que pode ser feito e o que deve ser feito é o seu médico que vai dizer, porque ele sabe o estágio que você está. Nos meus pacientes, a gente vai sempre levando isso em consideração. E eu quero deixar claro que esses 3 passos, né, de sucesso no tratamento do glaucoma não foi uma invenção minha. Isso vem de vários mestres, um deles no Brasil, o professor Remo Suzana, que fala muito sobre isso, e é um mestre no glaucoma, já foi presidente da Sociedade Mundial de Glaucoma, então é uma referência importantíssima que a gente tem no mundo sobre esse assunto, e ele também fala sobre esses 3 passos e aborda dessa mesma forma. Como eu sempre explico aqui, eu não sei se todo mundo conhece meu trabalho pessoalmente, mas muita gente está assistindo de lugares distantes, só me conhece pelas redes sociais. Então eu sempre falo que o que a gente pretende fazer usando a rede social hoje é passar informação. A gente não vai passar o tratamento, porque quem vai passar o tratamento para o paciente que está lá em Fortaleza é o médico que está vendo ele. Mas é importante que o paciente saiba que tudo isso existe, que todas essas opções existem e que pergunte até às vezes para o seu médico, eu posso entrar dentro do rol de pacientes que se beneficiam de determinado tratamento? Porque é importante saber que tem opções. Eu vejo muitos pacientes que acreditam que o único tratamento para o glaucoma é colírio, eles fazem reação alérgica ao colírio e abandonam o tratamento porque acham que não tem mais o que fazer, entendeu? E tem. Existem muitas opções diferentes de tratamento justamente porque as pessoas variam tanto. Tem pessoas que não têm alergia a nada, tem outras que têm alergia, tem outras que têm asma, já bloqueia a possibilidade de usar alguns colírios. Tem outros que têm ângulo estreito, que alguns colírios vão doer no olho. Enfim, tem pacientes com bloqueio cardíaco que também não podem usar qualquer colírio. Então, tem paciente que é esquecido, tem paciente que tem um estilo de vida tão agitado que ele esquece do colírio. E quando a gente vai ver, a doença evolui por causa do esquecimento, existe isso também. Então, assim, eu sempre falo para vocês que o que a gente quer fazer aqui é simplificar um pouco o assunto, falando sobre o assunto. Porque é assim que a gente vai conseguir desmistificar uma série de coisas. Então, se vocês que estão me assistindo tiverem alguma dúvida, vamos lá. Eu aqui estou vendo se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui da Rosana. Eu fiz cirurgia de catarata, tenho glaucoma, usava colírio Glamigan
E depois da cirurgia, quando depois da cirurgia, o meu olho lateja, né? Então a Rosana ela fala sobre cirurgia de catarata, tendo glaucoma, usa colírio e o olho lateja. Bom, o latejar do olho não está relacionado à cirurgia, não está relacionado provavelmente nem à cirurgia de catarata, nem ao uso do colírio. O latejar muitas vezes está relacionado ao olho seco. Então, pessoas de mais idade, principalmente mulheres, Rosana, que não fizeram... Só um minutinho. Hoje eu tô um pouquinho rouca. Muitos pacientes que não fizeram reposição hormonal, mulheres que não fizeram reposição hormonal, muitas vezes elas podem ter um olho que lateja, que dá fisgada, porque ele está muito seco. Então, a gente tem alguns colírios lubrificantes que são sem conservantes. Desculpa. Que são sem conservantes. Por quê? Porque o paciente já usa colírio para glaucoma. Se a gente ainda bota um lubrificante com conservante, vai ser muito conservante no olho do paciente. Isso também vai deixar o olho meio irritadinho. Então, nesses casos, a gente pode usar lubrificantes que são sem conservantes. Por exemplo, o Iabac, o Luna, o Lunera, o Dius. São colírios sem conservantes e que vão melhorar essa sensação de latejar. Outra coisa é também compressas com gelo. Às vezes a gente dormiu mal, leu demais e o olho fica latejando um pouco, né? Então é importante a gente também ter essa noção se a gente teve uma boa noite de sono. A Terezinha tá pedindo para participar. Eu vou tentar aceitar, Terezinha. Vamos ver se você... Deus. Ai, Oi, meu Deus. Terezinha, tudo bem? Ai, eu fui por engano. Por engano. Ah, não quer aproveitar e tirar uma dúvida? Era para entrar, não para participar, mas já tô dentro, né? Já tá dentro. Agora fala, você tem alguma dúvida? Você é Poxa. participante mesmo, você manda muita pergunta. Ah, sim, porque para mim esse glaucoma, parece que é um glaucoma genético, é muito preocupante, né? Já tinha caso na sua família? É, caso na família. Então ele é o glaucoma provavelmente crônico simples, né? Aquele glaucoma hereditário, embora o glaucoma de ângulo fechado também pode ser genético, também é genético. Então, assim, vários glaucomas são de origem genética, né? E esses glaucomas, eles têm esse padrão, né? Vai aparecer em uma pessoa, vai passar uma geração, vai aparecer em outra, às vezes pula uma geração. E é importante avisar as pessoas da família, até aqueles parentes que estão longe, né? É importante avisar que, ó, eu tenho glaucoma, se eu tenho, meu irmão pode ter, meu filho pode ter, meu sobrinho pode ter. Porque tem uma árvore semelhante, né? A gente fala parentes de primeiro grau. Tem que ser avisados. E aí, falando aí do olho seco, é meu caso, né? Pois é. Eu nunca fiz reposição hormonal. Pois é. Isso é muito comum. Isso é muito comum, Terezinha, porque o paciente, quando ele não faz reposição hormonal, a mulher, ela tem uma atrofia nas células caliciformes da conjuntiva. Atrofia, ó, as células da conjuntiva, que produzem parte de substâncias da nossa lágrima que fazem a lágrima fixar no olho. Então, quando a gente tem a atrofia dessas células, o que acontece? O olho chora, a lágrima cai, não fica lá no olho, ela cai. E aí, às vezes, a gente fala para o paciente, nossa, você está com o olho seco. Ela fala, não, doutora, a senhora está enganada, meu olho chora o dia inteiro. É porque a lágrima não cola no olho, ela desce, ela não fica aderida à superfície, entendeu? Então, é muito comum isso. E um conselho que eu dou para todo mundo e para você, Terezinha, se você puder comer semente, a sementinha de linhaça ajuda a diminuir isso, esse ressecamento, entendeu? Aí tem que comer todo dia uma colher de sopa de semente de linhaça. A semente mesmo, não tritura, não bota na água, é a semente pura. Pode misturar a escura e a dourada, que você pode comer assim, com uma mão, botar no meio de uma mão e mastigar, com uma bananinha amassada, ou com um copinho de iogurte. E aí você come todo dia uma colher de sopa de semente de linhaça, vai melhorar muito. E ter um colírio também lubrificante na bolsa, de preferência até sem conservante, mais suave, que você já usa os do glaucoma. Eu uso Iabac. Então, para aquela hora que você está na rua e dá uma fisgada, você poder pingar. Entendeu?
Ai, eu tô, assim, tava meio ansiosa, aliás, muito ansiosa por conta dessa. E o colírio, e interessante que o médico não mudou o colírio. Eu disse, doutor, eu sou alérgica a mil coisas. De Hum, repente, eu também sou alérgica Qual que você está usando? glaucotrate. O glaucotrate, ele não dá muita alergia, não, sabe? O que dá mais alergia é a brimonidina, que é a substância brimonidina, que tem no glauco, no alfagan. O glaucotrate é o timolol, ele não dá muita alergia, não, mas tem conservante. O conservante é o cloreto de benzalcônio, geralmente. Esse conservante pode dar alergia, aí você seria alérgica a qualquer colírio, certo? Mas o glaucotrate em si, ele é um colírio que é bem tolerado. Ele não é bom para quem tem asma, para quem tem bloqueio cardíaco, problema de extremidades, né? Mas assim, ele é muito tolerado. Então, o que eu te digo é o seguinte: tenta começar a lubrificar o seu olho melhor. Começa a comer a semente de linhaça todo dia, uma colher de sopa. Isso pode ser sempre. A linhaça, a semente, só não pode ser usada em quem tem diverticulite, né? Aquele problema de Sim, intestino, sabe? Quem tem diverticulite é proibido de comer sementes. Mas se você não tem isso, pode comer semente. E a semente de linhaça ajuda muito ao olho ficar mais confortável. E às vezes você vai ver que vai melhorar sem precisar mexer no glaucotrate. Agora, entendi. se precisar mexer no glaucotrate, você conversa com ele, com o seu médico e fala, ó, eu já estou lubrificando e está me irritando muito esse colírio. E ele vai passar para outros que às vezes até não tem conservantes. O problema é o preço. Quando a gente fala de colírio sem conservante para glaucoma, o que a gente tem é tudo muito caro. Aí a gente sai de um colírio de 20 vai para um de R$ 200, o paciente também fica chateado com o médico, É, entendeu? E, então, assim, a gente tem que entender que existem dificuldades, né, na condução de casos e que uma delas é o fato do paciente não conseguir usar colírio. Tem paciente que não consegue usar colírio nenhum. Aí entra essas opções que eu te falei. Por exemplo, você está usando um colírio só. Para você, o SLT, o laser, é interessante também, porque deixaria você um tempo sem colírio nenhum. Mas entendi. você tem que ficar, de qualquer forma, monitorando para ver o efeito do laser. Quanto tempo esse laser vai funcionar? Porque Sim, isso é individual. Varia de 3 a 5 anos. entendi. Você mora onde? Em que cidade você está falando? O Rio de Janeiro, Ah, o Rio de Janeiro é ótimo. um Tem bairro aí. Leme. Entendi. Eu sou do Rio também. O Rio de Janeiro tem várias clínicas que oferecem esse tratamento a laser, viu? Então, se você chegar um momento que você trocou o colírio uma vez, duas, e o olho continua irritado por causa do colírio, é uma opção, né? É fazer um laser que você fica aí uns 2, 3 anos, pelo menos, Tá, sem precisar de muito colírio. tá E bom. começa já a comer a linhaça para melhorar o olho seco, Sim, porque tem mulheres, Terezinha, que chegam aqui com 80, 90 anos sem conseguir abrir o olho direito, de tão seco que o olho fica. é, Entendeu? Então, entendi. pode usar a linhaça sempre, não vai fazer mal nenhum. Ela baixa o colesterol, ela melhora as articulações e melhora muito a lubrificação do olho e do intestino também. Tá, Então, vale a pena você começar. Você vai sentir o efeito ali depois de um mês, mais ou menos, 15 dias com menos, já dá um efeito. A lágrima melhora bem rápido usando a linhaça, mas não é no mesmo dia. Você tem que manter sim, sim, uma regularidade, tá? E a tá, linhaça é uma excelente fonte de ômega 3. É o tá, melhor ômega 3 que é vegetal, tá bom? tá bom. Muito Fica aí essa obrigada. dica. Obrigada a Foi um você pela prazer, então. participação. Boa tarde. Boa tarde. Agora vamos ver como é que a gente encerra a participação. Eu também estou meio perdida aqui, viu? Vamos ver. Eu levei um susto, que eu pedi, eu achei que estava vindo para entrar, não para participar. É, Mas você foi pediu para ótimo, participar, mas foi ótimo. Assim a foi gente pôde ótimo. bater um papo. Acho que Legal. agora é você que sai, você que Ah, desconecta tá, tá, do ao vivo. Você continua tá, eu assistindo, acho que é assim, tá mas aqui, você tá, que a opção desconecta. tá aí. Tchau. Legal a participação, né, da Terezinha, foi ótimo. Surgiu uma outra pergunta aqui da Camila. Se eu atendo criança? Sim, Camila, a gente atende aqui, eu falo brincando, mas é verdade, a gente atende de 0 a 100 anos, qualquer sexo, viu, e gênero. Então, a gente atende criança, sim. Tem o teste do olhinho que faz logo quando a criança nasce, né? O teste do olhinho é um exame que o ideal é fazer no primeiro mês de vida, ou ainda, sempre é possível fazer, mas preferentemente
antes dos 3 meses, tá? O teste do olhinho. E depois tem outro exame que é feito de rotina aos 3 anos de idade, entre 2 e 3 anos de idade, para ver se aquela criança está desenvolvendo o sistema óptico normalmente, para ver também se aquela criança tem algum retinoblastoma, algum tumorzinho no olho, que existem tumores infantis que afetam os olhos. É o caso da filhinha lá do Thiago Leifert, que ele tem feito várias campanhas de alerta por retinoblastoma. E esses 2 exames, quando nasce, um aos 3 anos, são obrigatórios. E aí as crianças que estão bem nesses 2 exames vão ser liberadas por um tempo, né? Todo ser humano tem que fazer exame para ver se o olho está normal a cada tempo. Não é uma coisa que você fica a vida inteira sem fazer. Pelo menos a cada 2, 3 anos, todo mundo deve passar por um exame oftalmológico, independente da idade. Assim como a gente vai no dentista, né? Eu falo muito isso, para ver se está tudo bem, se tem alguma cárie. A gente também vai no oftalmologista para ver se o olho está tendo alguma daquelas quase 4.000 doenças que podem dar nos nossos olhos. Então, como o olho abriga muitas doenças, e muitas doenças até no nosso corpo, a gente encontra através do olho, a gente dá o alerta para o paciente através do exame oftalmológico, a gente vê pessoas, às vezes, com tumores cerebrais que não sabem que tem, pessoas com hipertensão arterial severa que não sabem que tem, muitas pessoas diabéticas que nem chegou essa senhora dizendo para mim hoje que era diabética há 2 anos. Não, ela é diabética há 10 anos e não sabia. E quando eu faço o exame no fundo do olho de uma paciente, como foi essa hoje, que tinha uma retinopatia diabética grave, avançadíssima, eu já sei que o rim dela está doente, eu já chamei atenção para ela ir ver o rim, ir avaliar o coração, porque os órgãos-alvos que sofrem com essas doenças sistêmicas vão ser rim, coração, cérebro e olho. E através do olho a gente vê essas doenças sem precisar cortar o corpo do paciente para olhar o órgão. O olho eu consigo olhar lá dentro sem fazer corte nenhum. E o que eu encontro dentro do olho, na microcirculação do olho, tem um paralelo com o nosso rim, o nosso cérebro, o nosso coração. Então, doenças que estão afetando essa microcirculação, essa parte aqui também, o nervo óptico, elas podem a gente examinar essas estruturas e identificar doenças que estão longe dali, que estão também comprometendo outros órgãos distantes dos olhos, mas que estão no mesmo nível de comprometimento. Então, o exame de fundo de olho é pedido pelo cardiologista por causa disso. Por que o endocrinologista pede o exame de fundo de olho? Por causa disso. Muitas vezes o neurologista pede um exame de fundo de olho, também por causa disso. Então, o olho é a janela do nosso corpo. Dizem que é a janela da alma e eu digo, é a janela pelo menos do nosso corpo. Porque através do olho a gente consegue olhar, ter uma ideia de como estão as estruturas em outras partes do nosso corpo, se elas estão saudáveis ou não, elas fazem um paralelo com o nosso olho. Por isso é tão importante, gente, exame oftalmológico é feito de forma regular em pessoas normais também. Vamos lá. Vamos responder mais uma pergunta. A Ana faz a pergunta assim: eu tenho muita alergia aos colírios, mas o meu glaucoma é de ângulo fechado. Já fiz a trabeculectomia, que ela chamou de TREC, que é isso mesmo, a gente abrevia, e a vitrectomia. E agora estou usando um colírio e usando a atropina. E graças a Deus está surgindo, né, surtindo um efeito. Você já teve aí 2 cirurgias, né? Uma faz próxima à outra, pode ser feita próxima. Você só não me contou se você tem um diabetes, alguma coisa assim, né? Por conta dessa vitrectomia. Qual foi o motivo da vitrectomia? Eu fiquei um pouco na dúvida, mas provavelmente existiu alguma coisa no seu vítreo também. Porque a trabeculectomia é uma cirurgia para glaucoma. A vitrectomia, vamos mostrar aqui, né? A cirurgia trabeculectomia para o glaucoma é feita nessa regiãozinha aqui. Já o que ela fez foi a vitrectomia, ela trocou o vítreo. Isso aqui é feito por outro motivo, não pelo glaucoma na maioria das vezes. Mas, se fosse um glaucoma refratário, com algumas características traumáticas, pode também ter sido um glaucoma secundário, alguma inflamação, aí até justifica, né? Existem 25 tipos de glaucoma. Em alguns casos, eles vêm por causa de outras doenças. E, por exemplo, uma infecção interna no olho pode gerar um glaucoma secundário. E aí afetaria também esse vítreo. Deixaria esse vítreo muito ruim, muito embaçado. E aí a gente, às vezes, precisa trocar esse vítreo.
Então, Ana, como você não fez nenhuma pergunta, mas assim, comentando o teu caso, são procedimentos super coerentes, né? A gente entende que você tem glaucoma de ângulo fechado, precisava mesmo de uma TREC, e essa vitrectomia teve alguma indicação. E o uso do colírio atropina faz parte desse processo de pós-operatório, principalmente, né? E muitas vezes, mesmo depois da TREC, a gente ainda tem que manter um colíriozinho. Muitas vezes o paciente usava 3, vai passar para 1, e assim a gente consegue diminuir a carga de medicação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que o nosso tempo está acabando. Aqui a gente tem uma pergunta da Cristininha Caetano. Será que poderia levar até o fim sem cirurgia? Sou muito nervosa quando se fala em cirurgia. Tenho 20 anos de colírios. Ô, Cristininha, minha quase xará, menina, não tenha tanto medo da cirurgia, viu? Porque a trabeculectomia é a cirurgia mais antiga e mais realizada no mundo todo até hoje. Ou seja, é uma cirurgia extremamente segura. Ela tem um lado chato, que é o pós-operatório. Realmente, o pós-operatório são 30 dias ali coladinho com o seu oftalmo. Mas depois disso, ela tem anos, é a que mais dura. Tem paciente com trabeculectomia que está há 20 anos sem precisar de colírio, entendeu? Depois da TREC. Claro que isso é também um exemplo de sucesso absoluto. Ela tem um bom efeito durante 10 anos, às vezes precisa ser feita de novo, mas ela é uma cirurgia que dura muito. E ela não é uma cirurgia que dê sequelas graves, na grande maioria não há nenhuma intercorrência. Ela só tem esse fator, que o pós-operatório é um pós-operatório delicado. Porque o organismo vai querer fechar a janelinha que a gente fez e a gente quer que essa janela não feche. Então a gente fica naquele primeiro mês brigando com a cicatrização do paciente, para que não cicatrize o que a gente fez. Por isso que o pós-operatório, o paciente acha às vezes que é porque está grave. Não, todo pós-operatório de cirurgia de glaucoma trabeculectomia é um pós-operatório longo, porque a gente tem que passar até 3 meses vendo se o organismo cicatrizou o que a gente não queria que cicatrizasse. E as medicações são justamente para evitar essa cicatriz, certo? Então, não tenha medo. As cirurgias, elas são muito seguras. Eu não sei de onde você está falando, mas se você estivesse aqui na Bahia ou lá no Rio, eu poderia te indicar excelentes, maravilhosos cirurgiões que eu indico meus pacientes e que eles vão e voltam maravilhosos. E muitas vezes a gente tem uma equipe multidisciplinar nos hospitais, né? Então, é esse trabalho multidisciplinar mesmo que a gente vai executar. Mas tem sucesso. E não é uma cirurgia demorada, você vai ficar deitada 1 horinha. Só que naquele mês seguinte, você vai ter que ir no consultório oftalmológico toda semana, vai ter que ficar pingando colírio de 3 em 3 horas. Faz parte. Por outro lado, se você está controlando bem com colírio, para que também cirurgia? Eu também estou há 20 anos tratando minha hipertensão ocular. Eu não chego a ter glaucoma porque eu descobri bem no comecinho. Há 20 anos o colírio faz efeito. Agora, eu saí de um colírio de uma droga e hoje uso um colírio com 2 drogas, 2 medicações, entendeu? É o que mudou nesses 20 anos. Um colírio um pouquinho mais forte depois de 20 anos. Claro, uma coisa é eu com 27, outra coisa com 47. A gente acaba, né, tendo que dar um plus. Eu já estou até com mais de 47, já caminhando aí para os 49. Então, é claro que a gente tem que ir ajustando, né, a medicação. À medida que o tempo passa, a nossa pressão aumenta e a gente tem que dar a resposta adequada a esse aumento de pressão com colírios mais fortes. Mas quem está com medo de cirurgia, se o seu médico já indicou cirurgia, é porque ele está achando que você não está seguindo o melhor caminho com o tratamento que está tendo. Então, ele indica a cirurgia como uma diferente abordagem. A não ser que o paciente fale, eu não gosto de usar colírios. Aí a gente também vai falar da cirurgia por esse motivo. Claro que tem muita gente que opera porque não quer ficar usando colírio, viu? Mas se o colírio funciona, se o colírio está mantendo o seu glaucoma estável, se o colírio você tolera bem, eu sinto até falta do meu, sabe? Quando eu não uso, eu falo que senti falta da gotinha. Então, assim, depende de como você absorveu, né, esse tratamento. Se você incorporou há 20 anos, está tratando, está dando certo, eu não mexeria também. Para que a gente vai mexer em time que está ganhando? Então, o glaucoma, gente, ele é uma abordagem, uma análise caso a caso.
tem que se conversar com o paciente, tem que se fazer exames, tem que se assegurar que está tudo certo, tem que ter certeza que ele está usando. E não basta isso, é uma doença multifatorial, sofre influência de doenças do nosso corpo, e é por isso que a ciência ainda entende que mesmo tratando com colírios e controlando a pressão, 10% ainda pode cegar em 10 anos de um olho. Isso é muito triste, isso é muito chocante para a gente, enquanto médico, acompanhar um paciente e ver ele evoluindo até quando ele chegou na pressão-alvo da gente, que a gente queria. E o que aconteceu nesses casos? Foi o que eu falei já e sempre falo. Às vezes é um paciente que não tem um estilo de vida bom para o glaucoma. E aí, gente, eu vou ter que falar um pouquinho sobre aquele método de ensino dos 3 Cs de controle do glaucoma, o glaucoma sem mistérios. Muita gente me pergunta o que é isso, curso para glaucoma? Eu vou ser professora de glaucoma? Não, você vai entender o que é o glaucoma. Quando você é paciente de glaucoma, você tem que entender o seu inimigo, você tem que entender que existem várias armadilhas, que o estilo de vida que você tem também pode influenciar. Então a gente pegou metade do preço de um colírio e a gente fez um curso com mais de 15 aulas sobre glaucoma que você pode assistir em casa com a família toda. Não precisa cada um comprar um curso. São aulas curtinhas que, enquanto você toma um chá com a sua família, você assiste. E são várias aulas, mas que dão uma ilustrada sobre a realidade do glaucoma. O que é o glaucoma? Como o glaucoma evolui? Por que uns evoluem assim, outros assado? Por que tantos tipos? O que a gente faz de tratamento com colírio? Isso tudo está no curso de laser, de cirurgia e, principalmente, qual é o estilo de vida ideal para quem tem essa doença, que não deixa de ser um estilo saudável, mas eu tenho que assinalar isso numa forma de aula para esse paciente. Quais os alimentos bons, quais os alimentos ruins, quais os estilos de vida em relação à atividade física. Tem atividade física que é boa e tem atividade física que é ruim, tem forma de dormir, tem forma de tudo. Então, até a forma de pingar os colírios, às vezes a gente vê pacientes errando nisso, pingando 3 gotas e caindo uma e olhe lá, porque eles não têm a posição certa da cabeça na hora de pingar o colírio. Então, são muitos detalhes. Para uma doença que é crônica, vale a pena você parar um pouquinho, um tempinho na sua vida e aprender um pouco sobre ela. Assim como quem tem diabetes, tem que fazer um cursinho também sobre diabetes para saber como eu posso me proteger do diabetes e não chegar, que nem essa senhora chega hoje, que eu vou contar esse caso ainda em vídeo, que chega dizendo que tem 2 anos de diabetes e chega cega de um olho e o outro só com 10%. Ela não tem 2 anos de diabetes. Ela tem 2 anos que ela acha que tem diabetes. Por quê? Por desconhecimento sobre a doença. Ela ainda não entendeu o que é diabetes. Ela ainda não entendeu que o diabetes é uma doença que a gente pode ter e não sentir nada. Então, ela ficava esperando sentir alguma coisa para ir fazer exames. Então, essas armadilhas é o que fazem ainda, em 2023, ter mais de 80 milhões de cegos deficientes visuais no mundo. E essa previsão está muito assustadora, que mensura-se que em 2030 a gente vai ter 110 milhões de deficientes visuais no mundo. Isso é segundo a Organização Mundial de Saúde. E é justamente por causa do estilo de vida que as pessoas estão levando hoje em dia com a era virtual, sentadas muito tempo, sedentárias muito tempo, engordando muito, aumentando as estatísticas de diabetes, de hipertensão. Essas doenças estão aumentando e principalmente também porque, com base nos bons tratamentos que também se tem, a gente está vivendo ainda assim mais. E nisso que eu vivo mais, com estilo de vida ruim, eu tenho mais chance de terminar a minha vida cega. Então, gente, vamos falar sobre isso, vamos continuar batendo nessa tecla, que o olho a gente cuida enquanto tem. E para quem já é doente, já tem glaucoma, clique no link abaixo que eu vou deixar quando salvar essa live e assista um vídeo sobre esse método dos 3 Cs de controle do glaucoma. Conhecimento é um deles, continuidade e costumes. Então, esse curso passa todo baseado nesses 3 módulos para que vocês consigam assimilar tudo que esses 3 Cs significam. Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou ter que encerrar essa live, mande para mim. Vou responder essas últimas 2 perguntas que ainda temos 5 minutinhos. Devo fazer campo visual antes ou depois do procedimento a laser? Você pode fazer um antes e um depois, né, Sulamita? O laser, ele não vai afetar o seu campo visual. É raro ter um aumento na pressão nos primeiros dias, que o médico está ciente disso, bota já um remédio para segurar a pressão, porque o laser ele vai provocar uma microinflamação na íris, e isso pode levar a um aumento da pressão. Então,
Claro que o médico vai estar atento a isso. Mas se você se sente insegura, está com medo de fazer o laser, medo de perder campo de visão, faz um campo de visão antes e um depois. E isso não vai ter afetação nenhuma no seu campo de visão. O laser vem para ajudar. Ele não vai dar perda no campo visual, tá? E a Cristianinha Caetano me pergunta, poderia me informar onde a doutora atende aqui no Rio? Ô, Cristianinha, eu fui da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, na rua Santa Luzia, no centro do Rio. Eu não estou lá, mas se você quiser uma boa opinião, procure o professor Barandas, professor José Fernando Barandas, que é um mestre lá da Santa Casa, que provavelmente tem agenda, está atendendo. E a vantagem da Santa Casa é que é um serviço filantrópico, os preços são todos mais em conta. Então, para aqueles pacientes que não têm plano de saúde, ajuda muito. Eu sou uma discípula da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, só que hoje eu estou na Bahia trazendo toda essa filosofia de prevenção de cegueira e filantropia também aqui para a Bahia. Assim como a Santa Casa, a gente aqui desenvolve trabalhos sociais gratuitos, aulas para paciente, atendimentos gratuitos uma vez por ano para encontrar glaucomas na sociedade. Agora, em outubro, a gente vai ter também um mutirão para crianças de creches públicas e de ONGs, que são crianças carentes em Trancoso, no Instituto Trancoso, agora em outubro. Então, a gente tem essa abordagem filantrópica, tentando ajudar também as pessoas carentes, que eu trouxe da Santa Casa, que é a escola que ensina a fazer esses projetos sociais com o intuito de ajudar a comunidade. Não é uma questão apenas do SUS, é filantropia. Médicos doando o seu trabalho em prol da comunidade. E a gente traz essa veia aqui para a Bahia e aqui a gente começou a desenvolver um trabalho que iniciou lá na Santa Casa. Se você quiser depois outras opções, dependendo do bairro que você esteja, eu posso te dar. Me manda um oi, Cristianinha, que eu te dou ótimas referências no Rio de oftalmologistas, tá bom? Respondendo a Ieda, tomo hidroxicloroquina, isso pode piorar o glaucoma? Olha, a hidroxicloroquina ela não piora diretamente o glaucoma, mas ela pode ter um efeito deletérico na mácula da pessoa, que é a área da visão central, e é claro que afetaria a visão de outra forma. A hidroxicloroquina, ela não tem tanto esse efeito tóxico, a cloroquina era mais, então naquela época da pandemia que muita gente ficou usando cloroquina de forma louca, tivemos algumas sequelas sobre isso, desse uso indiscriminado, mas ela não piora a pressão ocular, que eu acho que é o que você queria saber. Muito bem. Ela ainda pergunta, a Ieda, a claridade me incomoda muito, tenho glaucoma e diabetes. Ieda, a claridade pode incomodar por vários motivos, pelo seu olho ser seco, por astigmatismo, por coceira. Agora, o alerta que eu queria te dar, você tem as duas doenças piores para o olho, glaucoma e diabetes. Você tem que estar no oftalmologista pelo menos a cada 6 meses se seu glaucoma não é grave. E seu diabetes também ainda não adoeceu sua retina. Senão, às vezes, o médico pede para você ir de 3 em 3 meses para monitorar. Por outra pergunta, doutora, olha, a gente fica tão embaçada, eu uso 3 colírios para o glaucoma. Sim. Aí, minha sugestão, Jaciara, você que usa muito colírio para glaucoma, é intercalar nos intervalos pinga-soro gelado, fazer compressa com gelo e ter um colírio lubrificante sem conservante, porque você já usa muito conservante. Então, você tem que ter o Iabac, o Luna, o Lunera, esses colírios que são lubrificantes DIUs, sem conservantes, tá certo? E eu vou ter que terminar essa live. Se eu não respondi todas as perguntas, a Dileuza, estou na Bahia, por favor, sugira os profissionais que você conhece. Dileuza, manda para mim essa pergunta no privado, porque eu também estou na Bahia, mas a Bahia é gigante. Eu quero saber aonde você está na Bahia. Eu não vou ter tempo de ter essa resposta agora, senão a conexão vai cair. Gente, se eu deixei de responder alguma pergunta, agora estou vendo uma da Ana, manda para mim no privado. E eu queria saber de vocês, se eu fosse fazer um encontro diário com vocês, qual seria o melhor horário? Qual seria o horário fácil para todo mundo assistir? Tchau, pessoal. Vou encerrar essa live, senão a gente vai perder esse conteúdo, viu? Obrigada a todos que participaram e até semana que vem.